Eu nasci para brilhar, e aqui em Pedro II eu não estou brilhando. Então, assim, eu sempre me achei muito instruída aqui nessa cidade. Poderia ter aproveitado mais. Tipo assim, uma cidade maior, eu poderia brilhar mais. Então, assim, eu sempre tive aquela certeza de que Deus tinha um plano melhor para mim. E eu não vinha para esse mundo com essa perninha aqui só para ser mais uma deficiente, bonitinha, não. Hi, this is Brett Sutton. Eu sou a Vivi Faveri. Olá, aqui é o Emerson Sizerben. Sou o Nicolas Sessler. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drius. E esse é o Endorfina Podcast. Good luck to all this season. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí das novidades do que rola aí no universo do podcasting. Bom, começando agora mais um episódio do Endorfina, um episódio bacana, como tem sido aí todos esses episódios, quer dizer, todos, né, os episódios do Endorfina, cada um aí à sua maneira, são histórias que merecem ser ouvidas, histórias que nos trazem inspiração e não é diferente, não foi diferente com esse episódio de hoje. A primeira moradora natural de Pedro II, no interior do Piauí, a participar do Endorfina, e eu já havia dito isso no ano passado, e já disse isso acho que algumas vezes esse ano, os episódios do Endorfina, que são esses episódios agora do começo do ano, foram todos gravados ainda em 2022, no finalzinho de 2022, e eu tive como meta aí trazer algumas pessoas de regiões completamente diferentes das regiões. Normalmente, né, as regiões de onde vem a maioria dos meus convidados, e por razões óbvias, né, aqui na região sul-sudeste, onde a gente tem uma concentração populacional muito maior, então os mineiros, os paulistas, os cariocas têm uma assiduidade muito maior aqui no Endorfina por razões estatísticas. Porém, eu comecei o ano com uma cearense do interior do Ceará, a Lana Kessia, que tem uma história incrível, se você não ouviu, vai lá e ouça, uma ultramaratonista, mãe, mulher, claro, né, se a Lana é mulher, mas que vem do interior do Ceará e se mostrou aí uma super corredora, uma ultramaratonista, inclusive da seleção brasileira de ultramaratonas. E aí na semana passada foi um episódio muito bacana com o Samuca, meu amigo lá do Esporte Clube Pinheiros, um quase cearense, mas ele é um piauiense, o primeiro piauiense a participar do Endorfina, e como eu brinquei, o primeiro piauiense a participar de Kona, que eu acho que é uma grande verdade, ainda ninguém retrucou aqui essa brincadeira que eu fiz. E agora a segunda piauiense a participar do Endorfina, como eu disse aqui, lá de Pedro II, no interior do Piauí, ela que é a Micaele Araújo, que eu conheci através de uma ação que eu fiz junto com o Strava, acho que foi em 2021, né, ou 2022, não me recordo, e que me chamou a atenção, a hora que eu vi o depoimento dela aqui no próprio Endorfina, nessa nossa parceria, e desde então eu tenho conversado com ela, a Rosana Fortes, que também já passou por aqui, me fez a gentileza de passar o contato da Micaele, aliás, muito obrigado, Rosana, aí pela ponte, e desde então a gente tem conversado e finalmente deu pra gente gravar no finalzinho do ano passado, ela que nasceu aí com uma perna mais curta do que a outra e que teve uma criação muito, muito interessante, uma maneira aí da mãe dela, uma perspicácia da mãe dela de estar criando ela da maneira mais natural possível, como ela deve e deveria, todo mundo que nasce com alguma deficiência ou que é portadora de alguma deficiência ser tratado, e isso fez com que ela tivesse uma autoconfiança gigantesca, e aí vocês vão ouvir aqui toda a história. Ela acabou então ingressando no ciclismo, e sim, no ciclismo, mesmo tendo uma perna bem mais curta do que a outra, e desse ciclismo ela acabou aí então sendo convidada para integrar uma equipe e para competir profissionalmente, ou entre aspas, né, profissionalmente, e ela vai contar toda essa trajetória da infância dela, da vida dela. Ela tem uma naturalidade super
bacana com relação à situação dela, à condição dela com a perna mais curta. Ela vai falar sobre a relação com a bike, como é que foi essa ascensão de uma ciclista, né, de grupos de pedal lá na cidade dela, até se tornar uma ciclista medalhista da seleção brasileira. Na pista, ela que compete ainda de mountain bike, que participa de provas de mountain bike, ela que aprendeu a andar de moto antes de andar de bicicleta aos 13 anos de idade, enfim, uma história muito legal, com uma mulher muito autêntica. Você vai dar muita risada aqui, porque ela é super divertida, ela é super autoastral, ela, enfim, encara a vida de uma maneira que acho que todos nós deveríamos encarar, não à toa, por isso que ela está aqui no Endorfina, por isso que eu me interessei por ela, porque ela de fato tem uma história que inspira. E foi um dos episódios, acho que mais legais que eu gravei aqui no Endorfina até hoje. O sotaque dela, a gente brinca, né, com o sotaque dela. Aliás, eu vou fazer aí uma recomendação ao longo do episódio para que você ouça um podcast também lá da cidade dela, um podcast piauiense, um podcast lá de Pedro II, que não é sobre esporte, mas já convidou a própria Micaele, foi aí onde eu peguei muitas informações a respeito dela. Um podcast muito bacana. E é isso. Vamos lá então para mais esse episódio. Antes, quero aqui lembrar, para quem é novo aqui no Endorfina, para quem está chegando aqui no Endorfina, para quem é do Piauí, a minha audiência no Piauí, claro, não é gigantesca, né? São menos habitantes, mas eu espero que agora eu consiga cativar e chamar a atenção aí de vocês que estão me ouvindo aí, direto do Piauí, da terrinha. Eu quero lembrar todo mundo que o endorfinabr.com é o meu site. Lá você pode ouvir todos os episódios. Se você não estiver ouvindo através de lá, você deve estar ouvindo através de um agregador de podcasts. Então, vai lá agora no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir, de assinar, enfim, e clique nesse botão. Você vai estar ajudando não somente ao Endorfina, mas você vai estar ajudando outras pessoas a estarem descobrindo histórias espetaculares como essa aqui da Micaele de hoje, como a da semana passada do Samuca, ou, né, todas as outras, ou da primeira semana do mês, o primeiro episódio do mês com a Alana, e você vai estar ajudando então essas pessoas a estarem descobrindo essas histórias e descobrindo o Endorfina de uma maneira geral. Não se esqueça que lá também você encontra o link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa integralmente ou em trechos. Lá você também encontra um link para o meu perfil no Instagram. Aliás, vai lá agora no Instagram, siga o Endorfina para você ficar sabendo aí também dos convidados, ver fotos curiosas, ver legendas interessantes a respeito de cada um dos meus convidados. E lá também no meu canal, no meu site, endorfinabr.com, você pode assinar a newsletter semanal, você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo e você pode contribuir financeiramente com esse projeto. Esse projeto é um projeto independente e toda ajuda vem muito bem-vinda, vai ser muito agradecida. Eu vou ficar muito agradecido de qualquer ajuda, e a partir já de R$20 por mês, ou o equivalente hoje a R$5 por episódio, né? É um valor bem simbólico, você vai estar fazendo uma enorme diferença. Então, vá lá, endorfinabr.com, e me siga no Instagram e me siga no seu agregador de podcasts de preferência. Vamos lá então para essa conversa espetacular, mais um episódio histórico aqui nesses 6 anos do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje nasceu a 200 quilômetros da capital Teresina, na pequena Pedro II, conhecida como a Suíça piauiense. Nascida com a malformação congênita do fêmur curto, sempre foi muito ativa e danada. Viveu uma infância e adolescência completamente normais, brincando e praticando esportes como as outras crianças. A bicicleta, como meio de transporte, fez parte da sua rotina desde muito jovem, até que aprendeu a pilotar motos quando tinha 13 anos de idade. Como pedalava com uma perna só, achou que seria melhor poupá-la e passou então a usar apenas a motocicleta. Anos depois, durante a pandemia, decidiu voltar a pedalar para manter-se sã e saudável. Com o apoio de um amigo, foi se desenvolvendo como ciclista e enfrentando desafios cada vez mais difíceis com a sua mountain bike. O ciclismo entrou em sua vida na hora certa, segundo ela, como um presente. Muito natural e extrovertida, para ela as portas sempre se abriram com facilidade. Durante um ano ela pedalou bastante e foi mostrando sua rotina no Instagram. O sucesso das suas postagens acabou atraindo a atenção de um treinador que a convidou para ingressar no ciclismo de estrada e se propôs a orientá-la. Pouco tempo depois, ela já vem apresentando resultados expressivos e sonha com uma participação olímpica.
Conosco aqui hoje a criativa, ansiosa, perfeccionista, determinada, dançarina amostrada, formada em administração de empresas, funcionária pública e ciclista profissional, dona de 3 medalhas de bronze no Parapan-Americano de 2021, medalha de prata e novamente 3 de bronze no Campeonato Brasileiro de Pista deste ano, a Pedro Segundense, que é amiga do youtuber Whindersson Nunes, Micaele de Araújo Lima. Seja muito bem-vinda, Micaele. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui no Endorfina Podcast. Chega até a ser emocionante ouvir toda essa apresentação. Muito, muito obrigada pelo convite. Estou ansiosa. A gente, por conta do destino, a gente atrasou muito esse encontro, mas eu acredito que Deus tem tinha um propósito ainda maior para a história ser ainda mais linda, e hoje eu estou aqui contando para vocês. Exatamente. Sabe que, primeiro é um prazer, né? A gente se falou algumas vezes, mas agora vai ser a vez que a gente vai conversar de fato bastante. Mas eu tenho acreditado muito nisso, que tem alguns convidados que por questões de agenda mesmo e tal, a gente demora, desde a primeira vez que a gente conversa até a gente gravar, demora, e tem convidados que já demoraram tipo 2 anos, sabe? Nossa. Com você não foi tanto, né? Mas foi né? Então, é o que eu digo, eu acho que por algum motivo acaba sendo melhor, porque já aconteceram mais coisas na vida de vocês convidados, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de assunto para falar e tudo mais, fica mais rica a conversa. Com certeza. Mas antes da gente ingressar no assunto, não vamos falar aqui de Whindersson Nunes, né, que é outro piauiense super famoso. Você é a segunda piauiense mais famosa, é? Não, atrás do Whindersson Nunes? Ai, quem me dera ser mesmo amiga do Whindersson. Eu sempre dizia, sou muito, muito fã dele, ele tem uma história de vida que inspira muito, né? E como eu disse pra ele, ele saiu do interior do Piauí e conquistou o mundo. E assim, cara, eu fui ver onde é que ele nasceu, em Palmeira do Piauí, é longe, mas é longe, cara. Muito longe, é em Bom Jesus, muito longe, mais longe do que aqui Pedro II, né? Então assim, a realidade você tá pertinho, dele... Pois a realidade dele é muito parecida com a nossa, né? Então assim, se ele conquistou o mundo, mostra pra gente que também dá pra gente conquistar. E a meta, eu sempre dizia, a minha meta é ser tão famosa, a ponto de o Whindersson Nunes saber que tem uma deficiente lá da cidade dele, do interior dele, que se inspira nele. E aí eu gravei um vídeo, marquei a música dele, chegou até ele o vídeo, e Deus foi tão maravilhoso que ele preparou tudo. E com poucos dias ia ter um show dele aqui em Teresina, né? E aí eu parti e fui. E aí quando eu cheguei, que assim, eu queria, já tinha tirado várias fotos com ele, tudo, sempre quando tinha shows eu ia lá e tal. Mas muita gente ele não ia lembrar, né? E aí quando eu entrei, Aí quando eu entrei, que ele falou, você que é a moça da bicicleta, aí pronto, desabei. Já não senti a perna esquerda, né? Aí já não senti a perna direita também mais. Chorei. E aí contei pra ele que eu sou muito fã mesmo dele. E assim como ele saiu do interior do Piauí para conquistar o mundo, meu sonho também é conquistar. Cara, espetacular. Esse começo já valeu a conversa. Mas vamos lá. E tem muito disso no Nordeste, né? O ouvinte já mais atento aí do Endorfina sabe, eu tenho uma relação muito especial exatamente com essa parte onde você está. Eu morei em Fortaleza, que mais ou menos perto daí, né? Para os nossos padrões de Brasil. E morei 10 anos e eu acabei desenvolvendo, então... uma partezinha aqui do meu coração que ficou lá no Ceará, e eu tenho um apreço muito grande pelo nordestino de uma maneira geral, porque com raríssimas exceções em 10 anos, eu conheci quase que só pessoas bacanas e alto astral e legais como você, porque eu já tô achando que eu te conheço, porque eu te falei aqui antes de começar a gravação, né? Eu ouvi 3 vezes o Dotocast, que é um podcast aí de Pedro II, já tem podcast em Pedro II, eu descobri que também tem beach tênis em Pedro II. Sim, chegou agora, muito bom também. Olha lá, são duas febres brasileiras, pelo menos hoje em dia, e tem até um podcast, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje, para que as pessoas conheçam o trabalho aí do João Paulo, que é muito bacana, legal, já recomendo. Muito bom, agradeço. Mas eu adorei a conversa de vocês, pelo fato de eu estar ali, de escuta, numa conversa de 2
piauienses. E o bom é que ele puxa pro lado do nordestino mesmo, que ele bota o doutor, porque aqui advogado é doutor, olha, né? Cara, aqui tem um curso de advocacia. É doutor, pessoal, de doutor, porque ele é um advogado, não é? Exatamente. Aí ele escreve mesmo e aí chama Doutorcast. E aí é mais voltado mesmo para essa questão dos nordestinos, né? Daqui, as culturas, é tão tal que a conversa lá, né? O vocabulário, tinha que ter a legenda, a tradução. Tem que pôr legenda. Porque não dá para entender, não. A gente tem o nosso próprio idioma, né? Aqui o piauiês é mais complicado, mas dá para entender. E assim, o nordestino é como você disse mesmo, é aquela coisa, é calorosa, é todo mundo, assim, pessoas fortes, determinadas, e por onde a gente passa, a gente deixa a nossa marca. Pois é. E, enfim, então eu estou bastante contente de estar finalmente sentando com você aqui agora para bater esse papo. E que história é essa de Suíça piauiense? Não é, rapaz, né? Graças a Deus, aqui Pedro II, ele é abençoado de pegar a Serra da Ibiapaba, ali do Ceará, do ladinho. A Pedro II é fronteira com o Ceará. E aí Pedro II, ele tem essa sorte de ser uma cidade serrana. Então aqui assim, a gente tem um clima bem agradável, muito bom mesmo. 22 graus, né? Aqui então pra gente é frio. 22, então todo mundo de agasalho, tremendo os queixos. Né? Então, assim, aí pegou essa Suíça piauiense, porque tem esse clima ameno. Então, aqui a gente também, em Pedro II, a gente tem muita montanha. Então, os ciclistas daqui, eles também são ciclistas bem fortes, porque não tem um terreno, não tem aqui um treino que a gente vai fazer que seja plano. Todos eles têm altimetriazinha boa. Mas a Serra dos Matões faz parte aí dessa serra que você disse agora aí que vai também pro Ceará? Sim, da Serra da Ibiapaba, da Ibiapaba. É o Gritador, né? E a gente consegue ver o Morro do Gritador é bonito, eu já vi umas fotos na internet, hein? Nossa, é um canyon, né? De uns 280, 300 metros. Isso, lá embaixo tem várias cachoeiras, então aqui para Pedro II a gente é muito agraciado com essa parte de altimetria. E por isso pegou a Suíça piauiense. Ali no Gritador, né? Quando ele começa, mesmo no inverno, fica aquela cruviana, a gente não consegue ver aquele mirante. De tanto aquela partezinha branca que fica. Muito lindo. Cara, que legal. Eu não fazia ideia, né? Eu conheço o Piauí, não sei por onde que eu passei. Você disse que talvez eu tenha passado por Pedro II, eu não vou me recordar, porque já faz 21 anos que eu fiz a prova do Serra Pió, que é um rally de carro que se tornou também uma prova de mountain bike em etapas, que ainda existe, né? Aliás, quando esse episódio for ao ar, vai estar quase na véspera aí da edição de 2023, se eu não me engano, ela começa, acho que em comecinho de fevereiro, ou meio de fevereiro. Mas, enfim, tem muita gente praticando mountain bike aí, por conta de ser um local mais agradável, né? Menos inóspito, e com serra, com verde, com cachoeiras, né? E por aí vai. O Olho do Buriti, como é que é o nome? Olho d'Água do Buritizinho. Olho d'Água do Buritizinho, ali é lindo. Tem o Cachoeira do Salto Liso. Salto Liso, a do Urubu, é surreal de linda. É a cachoeira mais alta do Piauí, aqui em Pedro II. Então, assim, por Pedro II ter todos esses encantos, para todo canto que você vai, tem uma altimetria, tem uma paisagem bonita, tem uma ladeira que é sofrida, tem a parte bem técnica, né, que são os single tracks, rock garden. Então, assim, o mountain bike ele predomina bastante aqui. E hoje em dia eu sofro para poder ter com quem treine estrada. Por quê? Porque todo mundo prefere o mountain bike, né? Então, assim, já era um esporte que ele tinha uma característica de crescer em Pedro II. E com a pandemia ele deu essa explosão, né? As academias fechadas. E aí hoje em dia baixou muito, né? A questão dos ciclistas por conta da rotina, vida normal, o pessoal tem que trabalhar. E teve uma queda, mas ainda tem muito ciclista bom, que se destacam aí nas competições, né? Aqui no Piauí e fora. Aí dá para treinar na estrada com relativa segurança? As estradas são boas ou aí é uma fotografia do Brasil de uma maneira geral que é perigoso e estradas ruins? Aqui as rodovias não tem, como eu disse para você, não tem a PRF, então assim, não tem acostamento, sinalização, deixa muito a desejar ainda. Então assim, ainda é um treino perigoso. E você treina mais de mountain bike ou você treina equilibrado? Não, treinar mesmo é speed. A mountain bike a gente pega mesmo só para passear, para fazer aqueles pedalzinhos mais pedal passeio, pedal peba, né?
É o melhor. Pedal Peba. O que é pedal Peba? Explica. Eu sei, mas explica pro ouvinte. Pedal Peba é aquele pedalzinho pra tirar foto, tirar lanchinho, comer, tomar garrafa de cana, pastel, Coca-Cola. Esse aí que é o pedal bom. Aham. É, o pedal Peba com coalhada? Ah, tem a coalhada do Seu César, que é o pedal melhor. Todo mundo aqui tem que passar lá depois de comer uma vez, pronto. Tem que passar lá no Seu César para comer a coalhada. Uma coalhada que é, assim, acho que eu nunca vi uma melhor no mundo. Ele rala a rapadurazinha, deixa toda esfareladinha, quando não é tem o queijo. E aqui, para Pedro II, como eu disse, todo lugar tem um encanto. Aí tem o tempo dos caju, tempo da siriguela, tempo das pitombas, tempo do milho. Então, cada volta no MTB é em um lugar diferente para poder... Que legal. É muito gostoso, é muito gostoso. Então, e eu, né, ouvindo você conversar lá no DoutorCast e tal, cara, tem bastante provas aí, né, não especificamente em Pedro II, mas eu já descobri que tem tantos de ultramaratonas, quanto de provas de mountain bike, tem bastante aí. Nossa, por aí, né, isso é legal. Tem o Imperador Reis, que é a prova de Pedro II, que participa da Copa Norte. Da Copa Norte é o campeonato. E uma das etapas da Copa Norte é aqui em Pedro II com a Imperador Reis. Pedro II, por ter uma altimetria privilegiada, se destaca bastante. E a Copa Norte, né, ela se divide em todo o norte do estado. Então, quando é para Parnaíba, eles colocam o quê? Mais terra. Quando é para a parte mais areia, quer dizer, quando é para a parte lá de Barras, José de Freitas, já são mais os estradão, então já é aquelas corridas mais rápidas. Então a gente consegue direcionar todos os ciclistas para todos os polos e terrenos diferentes nesse campeonato do Copa Norte. Aí tem o piauiense, que o piauiense ele já roda logo todo o Piauí, todinho. Copa Norte é mais só no norte do estado. E também tem as provas de estradas, né, que eu ainda não conheço, ainda não participei. Mas algumas etapas do piauiense já participei, Copa Norte também, participei muito bom. Cara, que legal. A gente tem, infelizmente, essa impressão, né, de que aqui acontece muita coisa, e acontece, mas que em outros lugares do Brasil, principalmente em lugares bem distantes como o Piauí, a gente acha, eu pelo menos achava que não tinha tanta coisa acontecendo, mas eu tô chocado com a quantidade de eventos. E que legal, né, Micaele? Porque eu vou te falar, eu saí daí, do Nordeste, em 2010, faz muitos anos, 2011, perdão, saí em 2011. Não tinha tanto, viu? Naquela época não tinha tanto, assim, não que eu soubesse, porque, você vê, o Serapió era uma prova grande, a gente tinha essa oportunidade de fazer, e eu não sabia que tinha outras, pelo menos, eu não sabia que tinha outras, se havia outras provas. Que legal que a coisa, pelo menos, está crescendo aí, né? Mas isso vem melhorando com os anos, como eu posso te dizer. Quando passava o Serapió aqui, meu Deus do céu, parecia assim uma cor de outro mundo. Aqueles carros, aquelas motos, as bicicletas, era algo que mexia com toda a cidade, que a gente ia mesmo sair de casa para ir lá prestigiar o evento. Porque era algo que ninguém tinha visto, ninguém tinha costume de ver um rally passando aqui na cidade da gente, o pessoal fazendo aquele esporte, fazendo essas corridas. Então, assim, é algo que é novo pra gente. É tão tal que eu sofro muito hoje em dia para me tornar um atleta. Por quê? Porque é pra minha realidade viver do esporte, tirar um tempo do que eu era para me estar trabalhando, me dedicando aos treinos, é complicado. Por quê? Porque a minha cultura, eu não fui criada para pensar nisso. E agora sim, a gente está tentando se reformular para isso. E que é como você disse, que bom que hoje em dia a gente tem essa oportunidade, por isso que eu incentivo tantas pessoas a participarem das provas, né? Porque é algo que realmente merece ter esse pessoal participando, porque é um evento que há um tempo atrás a gente não tinha oportunidade, e hoje em dia a gente tem, e algumas pessoas por medo de não completar, de não conseguir, não querem participar, não ter um bom resultado, e é participando que você vai podendo crescer. Exato. E eu tenho essa mentalidade de que, né, por mais que o ciclismo hoje no Brasil, mountain bike e os outros tipos de ciclismo estejam crescendo, mas a gente ainda é um esporte muito pequeno. Sim. Né? O ciclismo é um esporte muito pequeno. Então, assim, se a gente também não tiver essa iniciativa de também prestigiar os eventos para que os organizadores vão ficando cada vez mais satisfeitos, a coisa vai dando cada vez mais certo e os eventos vão crescendo e se tornando maiores. Claro. Não dá para você esperar que vai aparecer aí uma etapa da Volta da França aí no interior do Piauí de uma hora para outra. Precisa ter um movimento de base, né? Precisa ter uma coisa já acontecendo para que
a coisa vai escalonando para crescer. Mas, bom, eu fiquei muito surpreso e contente. Eu imagino como deva ter também, né, em outros estados aí do Nordeste, que a gente acaba não ficando sabendo, aqui no Sul pelo menos. E eu quero ver se eu trago cada vez mais atletas aí do Nordeste para poder contar um pouco também de como é que é a cena nos seus estados. Sim, agora, tem uma pessoa ótima para lhe indicar ali no Ceará, que é muito bom, que é do meu time, Gilbertinho. Ele também participa do paraciclismo e está em todas as provas de MTB, lá se destacando bastante. Ah, legal. Depois você vai me passar o contato dele. Claro. Mas vamos lá. Você nasceu com essa malformação, como eu falei agora no início, né? Você tem uma perna que é a tua perna esquerda, Isso. né? É um pouquinho mais curta, né? Do que a perna direita. Mas você nasceu assim e lá no DoutorCast você falou muito bem isso, João Paulo, né? Vocês estudaram juntos e tal. Isso para você nunca foi um problema porque você nasceu assim. E sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? A Lucigene Araújo. A dona Lucigene te tratou como uma criança normal, como a sua irmã Mirelle, e isso com certeza te ajudou muito. Nossa. Você já chegou a conversar com ela, da onde que ela entendeu que ela tinha que te tratar como uma criança normal? Sim, conversar não. Porque mas... isso não é fácil, né? Você não é mãe ainda, mas assim, a gente quando nasce o filho... A gente fica, né, aquele negócio de querer proteger, de querer, minha filha não pode ser xingada, ela não pode cair, ela não pode se machucar, que é um instinto dos pais, mas que acaba muitas vezes prejudicando os próprios filhos, né? Nesse caso, a tua mãe não teve, se teve esse instinto, ela conseguiu controlar, ai, tadinha, ela tá aqui com uma perninha que não anda, quer dizer, como é que tua mãe teve essa iluminação de te tratar dessa maneira para que você crescesse uma mulher bem resolvida como você é? A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia e logo também muito, muito, muito humilde, né? De todas as irmãs da mãe, ela é a que é assim, mais bem sucedida na nossa realidade, né? Professora, formada, 2 formações. Então ela sabia que pra gente crescer na vida a gente tinha que ralar, né? Então assim, ela desde pequena, ela correu atrás do sonho dela e eu acredito que assim, quando teve o desafio de ter uma pessoa com deficiência, não seria diferente. E aí... me tratou sempre como uma pessoa normal, porque ela sabia que estava me criando para o mundo. E hoje em dia isso reflete muito bem. Eu consigo sair para qualquer lugar desse Brasil sem ter medo de nada, porque ela me criou justamente para isso. Se ela tivesse me criado super protegida, eu acho que ela já sabia que eu estava predestinada para brilhar nesse mundo todo. E aí já me preparou desde pequena. Eu consigo visualizar direitinho as nossas dificuldades quando era no começo, para viajar, para correr atrás de prótese, para ter uma vida melhor. Hoje em dia eu vejo direitinho que eu preciso me dedicar mais para me poder ter uma vida melhor futuramente. E ela assim, eu até digo que ela deveria ter me protegido mais um pouquinho, mas não, ela botou mesmo, foi para lascar em mim desde pequena, e aí hoje em dia, graças a Deus, eu sou essa pessoa desenrolada do jeito que eu sou. Cara, isso é um privilégio, né? E muitas vezes eu ouvi você falando lá no DoutorCast isso, né? Que sorte que isso, né? Mesmo quando dá errado, dá certo, né? Você é uma pessoa super positiva, otimista. Quer dizer, você acha que pela sua mãe, pelo exemplo da sua mãe, ou pelo exemplo do seu pai, ou mesmo você aí se comparando um pouco com a Mirelle, vocês têm esse jeito dentro da família de vocês também de serem mais extrovertidos e mais otimistas, talvez? Com certeza. Porque isso também é outro privilégio, né? Nossa, sim. E eu uso muito disso, eu uso muito da criação que a mãe me deu para inspirar outras pessoas, para falar para os pais, né, que quando tem a notícia que vem uma pessoa com deficiência, que ela vem com uma condição que a pessoa vai ter que ter um pouco mais de atenção, ter aquele medo e ter essa questão da superproteção. E como a mãe me criou sem uma referência, como eu cresci sem uma referência, né, eu hoje em dia uso as redes sociais para isso, para mostrar que a gente consegue sim ter uma vida normal e vencer esse mundão aí, conquistar o que a gente quiser, né? Então, e assim, o otimismo, ter a certeza disso, realmente dá uma força e segurança pra gente, de que realmente as coisas vão dar certo. E é como você disse, isso aí é um privilégio também pra gente, ter essa mentalidade de acreditar que dá certo, e realmente as coisas, quando a gente acredita, quando a gente corre atrás, tudo dá certo, sem fazer corpo mole, as portas se abrem.
E me fala um pouco da tua infância aí em Pedro II, né? Eu já falei aqui que você teve uma infância normal, porque você disse isso, Sim. mas era uma infância que você vivia na rua, vivia aprontando, você teve contato com alguma outra modalidade esportiva, além de andar de bicicleta, que nas cidades do interior do Brasil, como um todo, a bicicleta é de fato um meio de locomoção. É a nossa cultura. Como é que foi a tua relação com os esportes na escola? Sempre muito ativa, né? Desde pequena, recreação não admitia me tirarem para me botar no banco. Então, assim, vôlei eu conseguia me destacar também muito bem. Questão de bola, essas coisas. Bicicleta, fui uma criança sempre assim, bem criança raiz mesmo, né? A mãe só andava querendo pegar cipó pra me bater, porque eu era muito danada, e aqui é cultural, não porque a mãe tava me espancando, não, pelo amor de Deus. Mas sempre a gente deu uma atençãozinha a mais, né? Então, assim, sempre fui muito ativa e ainda consegui, na modalidade do vôlei, me destacar. Mas sempre fui mesmo pro lado da musculação. A musculação desde, assim, a adolescência, até a bicicleta, até hoje em dia, é a modalidade de esporte que eu consegui me destacar mais do que o ciclismo. Você foi para musculação por questões de dar uma fortalecida na tua coluna e tudo mais, e claro, né, preparar a outra perna, porque é a perna com a qual você se locomove. Ou você também pegou alguma onda aí de ir para academia para ficar mais forte e tudo mais, essa questão que, quando a gente é adolescente, a gente passa por essa, né, uma insegurança aqui, uma ali, deixa eu ficar mais magro, deixa eu ficar mais forte. Não, eu sempre tive muita consciência que eu só tenho uma perna e eu tenho que cuidar muito bem dela. Então, assim, desde nova, né? Assim que eu pude começar a treinar, eu já fui fortalecendo a perna para deixar ela sempre forte, né? Para poder cuidar do joelho, cuidar da coluna, tudo direitinho, mas não por questão de estética, mas sim por questão mesmo de saúde. E você teve o acompanhamento do Hospital Sara, né, que é um hospital referência, acho que até no mundo, né, para questões de prótese e pessoas com deficiência. E aí lá você foi aprendendo isso para que você pudesse levar isso aí para Pedro II. Sim. Você tem médicos que te acompanham aí, um médico de coluna e tal, para que te deem esse suporte, ou você tem que ir para a capital para fazer exames e tudo mais? Tudo é a capital. Aqui em Pedro II a gente ainda é uma cidade assim bem interiorzinho, o ortopedista só vem uma vez por mês, então assim, tudo é mais dependioso. Para poder ter esse acompanhamento, ter que ir todo mês não, assim, de 3 em 3 meses, ou quando tá precisando, em Teresina, na capital. Você não tem piscina aí em Pedro II? Tem sim. E você não teve interesse em nadar ou não foi uma coisa recomendada? Porque dá a impressão que por conta da coluna, né, eu não entendo nada, eu só estou aqui refletindo. A natação seria uma coisa que aliviaria o peso, a pressão, né, e de alguma maneira estenderia aí a coluna. Mas aqui natação nem existe, assim, não existe as piscinas, mas não um esporte natação. Não para nadar. A gente aprende a nadar mesmo aqui nos rios, nas cachoeiras, na barragem mesmo, não tem aquela coisa de aprender, vou entrar para me aprender. Tá bom, entendi. E no começo eu também falei, né, que você aprendeu a andar de moto aos 13 anos, porque sua mãe foi contemplada num consórcio. Sim. E eu queria que você explicasse aqui então, né, pro ouvinte não achar que sua mãe é uma mulher irresponsável que te deu uma moto com 13 anos de idade. Como eu tava lhe dizendo, aqui 13 anos, menino é mototáxi, assim, porque é cultural. E aí, como eu lhe disse, eu sou muito julgada porque o pessoal vê meus vídeos na internet e ela anda de bicicleta com capacete e de moto, que é pior, não anda. Mas aqui o cultural, se eu pegar um capacete e sair de moto, todo mundo vai mangar, né? O mangar vai rir da minha explica cara. o que é mangar, tirar sarro. Vai rir da minha cara, é louca. Porque aqui a gente não tem a fiscalização, aqui a gente não tem essa cultura de usar. Quando o ciclismo ele entrou, todo mundo equipado, todo mundo com tudo, capacete, luva, óculos, proteção, tudo. Então, assim, foi cultural. Então, hoje em dia, você não vê um ciclista sem capacete. Porque quando começou, todo mundo já sabia. E aí, com 13 anos, há 15 anos atrás, a moto chegando, e eu sempre andei de bicicleta, que era o meu meio de transporte para ir para a escola, para resolver tudo. A carta de contemplação do consórcio de não sei quantos mil meses, 48 meses pagando, chegou. E aí eu fiquei desesperada, eu não, tenho que aprender a andar de moto, meu Deus do céu, a moto vai chegar, e aí todo mundo sabe, eu não vou saber. E aí peguei uma amiga minha que tinha uma moto parecida, e pedi para ela me ensinar. E ela e outro amigo dela me explicaram como é que a moto funcionava,
E aí fui aprendendo, ele passando a marcha pra mim. E aí como eu vi que perdi um tempinho, não dá pra eu passar a perna pro outro lado. Aí passava a perna direita por cima do tanque, passava a marcha e voltava. E nisso aí fui me desenrolando. Quando deu um mês que a moto chegou, né, a moto em si, menina, eu já tava craque. Já sabia ir pra todo lado. E hoje em dia, a moto pra mim é uma das paixões. Eu tenho muita vontade de pegar a moto de rally mesmo e fazer. Eu tenho certeza que na moto eu vou conseguir me destacar tão quanto a bicicleta, né? A bicicleta é minha paixão, mas na moto eu me sinto mais assim... Eu gosto muito daquela adrenalina de moto. Qualquer dia eu vou pegar uma aí dos meus amigos que tem uma moto de rally e testar elas pra ver. Se não der bom, vai dar pelo menos audiência, que com certeza a gente vai filmar, né? Os meus vídeos de queda, é incrível como a audiência vai lá pra cima. Aí vamos aproveitar. Uhum. Eu quero falar dessa questão aí que você acabou tendo esse sucesso no Instagram e como é que você encara isso, mas já a gente vai falar disso. E aí você foi crescendo, estava fazendo musculação, né? Já andava de bicicleta para lá e para cá, depois começou a andar de moto para lá e para cá, numa cidadezinha pequena e tudo mais, e você foi fazer faculdade, né, de administração de empresas. E você não tinha, né, no DoutorCast de novo, você disse que não tinha, assim, um plano, um sonho. Você fazia uns bicos, aprendeu a bordar, fazia miçanga, escova de cabelo a domicílio e tudo mais. Você foi se virando para ter o seu dinheirinho para poder pagar as suas coisas, né? Mas no fundo você deveria ter alguma ideia, eu acho, do que você queria fazer. Não tem essa questão aí, por exemplo, de não, a gente tem que ir para Teresina ou tem que ir para Fortaleza, né, que eu acho que é a cidade maior, mais próxima aí de vocês, para a gente poder, sei lá, tentar ter uma vida numa cidade maior, com mais chances de sucesso financeiro. Uhum. Não, é o que eu digo, eu dei muito azar porque eu passei no meu primeiro concurso público, e aí eu me acomodei entre aspas, aí eu não. Entendi. Já que foi fácil. Você estava com alguma coisa garantida já. Já que foi fácil eu entrar no primeiro, eu vou fazer um curso superior para poder tentar... agora com cursos de níveis mais altos para ganhar melhor. Então a ideia era essa. Passei no concurso, comecei a pagar a faculdade, e aí quando eu terminar a faculdade eu vou começar a fazer concursos que paguem um pouco melhor. Mas assim, sair de Pedro II nunca eu imaginei, não. Mas eu sempre me achei instruída aqui. Instruída, sabe o que é instruída? Não, eu não sei. Instruída é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Poderia ser mais aproveitada. Eu nasci para brilhar, e aqui em Pedro II eu não estou brilhando. Então, assim, eu sempre me achei muito instruída aqui nessa cidade. Poderia aproveitar mais. Tipo assim, uma cidade maior, poderia brilhar mais. Então, assim, eu sempre tive aquela certeza de que Deus tinha um plano melhor para mim, e eu não vinha para esse mundo com essa perninha aqui só para ser mais uma deficiente, bonitinha, não. E ia acontecer algo comigo. Mas eu nunca imaginei que ele fosse cruzar de novo meu caminho com a bicicleta, né? Então, eu me lembro, até hoje, eu me formando, aqui dentro de casa, na pandemia, rezando para acabar logo, para me poder me livrar da faculdade e me dedicar mais aos treinos. Então, assim, nunca foi uma opção sair de Pedro II para tentar algo melhor. A ideia realmente era ficar aqui, fazendo concurso e tudo. Ia ficar conformada aqui. Uhum. E assim, eu acho que não tem certo e não tem errado, né, Micaele? Eu vejo as pessoas, por exemplo, como você, que são de uma cidade pequena, eu vejo com uma certa inveja boa, porque assim, a hora que a gente acostuma com uma cidade como São Paulo, que tem tudo de bom e do melhor, é difícil a gente largar. Mas a gente paga um preço muito caro para ter, sei lá, uma estrutura melhor, um conforto maior, né? E às vezes eu me pego conversando com a minha esposa, por exemplo, a gente quer fazer um programa X, vai ter uma peça de teatro, uma exposição que não vai ter em Pedro II, mas cara, assim, dá desânimo de ir porque são filas quilométricas, ou você vai pagar um preço absurdo, ou você não encontra o ingresso, que agora é tudo ingresso online, você não tem ingresso para quando você pode ir. Aí você fica nessa dúvida, né? Tipo, puxa, cara, eu tenho tudo à disposição, mas é complicado de fazer tudo. E talvez se eu morasse numa cidadezinha menor, eu não ia ter tudo isso à disposição, mas eu ia ter mais segurança, mais tranquilidade, menos poluição, menos estresse, menos trânsito, menos caus. E aqui, então, como ele disse, é uma cidadezinha pequena, então a qualidade de vida daqui é muito grande. Um salário mínimo, não. Um salário mínimo você consegue viver bem, se você não tiver outra boca para dar de comer, né? Tipo, pra mim. Mas assim,
você ganhando assim 2 salários mínimos numa cidade como Pedro II, você consegue viver muito bem. Temos escolas boas, temos uma qualidade de vida, a gente pode sentar na calçada e conversar sem ter medo de ter assalto. É uma cidade muito, muito, muito tranquila. Então, assim, como você diz, aí quando a gente vai para São Paulo, eu estava até dizendo, eu quase perdi o voo. Por quê? Porque eu não calculei o trânsito. Que aqui para mim é uma realidade Duro, que eu não tenho costume de imaginar que vou passar 2 horas de trânsito. 2 horas eu imagino sair daqui para Teresina, né, a estrada. É verdade. Mas não imagino que vou ficar 2 horas para ir de 10 quilômetros para o outro, uma coisa assim, né? Exato. Então, assim, são realidades bem diferentes, que é um preço que cada um paga, né? Como você mesmo disse. E bacana que você, então, optou em querer ficar aí mesmo, né? Assim, você está satisfeita com a sua vida, eu admiro isso. E, claro, eu já descobri que você está viajando, né? Você foi aí agora, em 2022, você teve no Rio e em Maringá, né? Que teve lá o Campeonato Brasileiro. Rio, Maringá, depois João Pessoa e agora São Carlos. Olha lá. Então, muito bacana, né, cara, você poder morar aí, ter a sua qualidade de vida e quando tem as competições você viaja e vai conhecer esse mundão. Mas assim, se eu pudesse morar, assim, hoje em dia no Sul, com certeza eu já seria um atleta de verdade, né? Ia me dedicar bastante, porque aqui no Nordeste nós não temos uma pista pra gente treinar. Então, assim, no Campeonato Brasileiro de Pista, quando eu consegui a medalha de prata, para mim foi assim uma vitória como se eu tivesse conseguido a medalha de ouro, porque eu sei a minha realidade. Eu sei que eu subi numa pista em Maringá, numa competição. Meu primeiro contato foi lá em Caieiras, o segundo já na competição e o terceiro na pista, que ela é muito técnica, é muito, muito assim, pesada as provas de pista. Conseguir uma medalha de prata, para mim, foi algo assim que assim, mostrou que realmente força, determinação a gente tem. Se a gente treinasse um pouquinho a mais, se dedicar bastante, não é porque eu não queira, mas sim as circunstâncias que não me levam a me dedicar tanto como eu deveria, a gente vai conseguir trazer essa medalha de ouro para o Piauí, que é a meta. Você quer chegar nas Paralimpíadas de Paris, né, em 2024. Você acha que nesse processo, se surgir a oportunidade, você vai eventualmente ter que não deixar de morar em Pedro II, mas eventualmente você vai ter que passar mais tempo, fora, seja no Sul, seja aqui em São Paulo, onde quer que seja, onde tenha mais estrutura para você? Sim, com certeza. E eu já até me preparo para isso, né? Porque assim, tem que ter uma dedicação a mais, tem que ter um solo mais adequado, tem que ter acompanhamentos mais adequados, que aqui, por morar numa cidade pequena, deixam muito a desejar, né? Então, assim, são sacrifícios que precisam ser feitos para a gente poder alcançar o objetivo da gente. Faz parte, né? E você, pelo jeito, não está medindo esforços para conseguir isso. E o que assim, você... Eu queria entender como é que você voltou para a bicicleta, né? Você falou aí alguma coisa de que você estava com medo, depois você ficou com medo de pegar Covid, todo mundo teve essa fase, ficou reclusa em casa. Imagino que aí aí deva ter sido um pouco menos pior do que a gente numa cidade gigantesca como essa aqui, que onde você vai tem gente, né? E pelo menos não tem tanta gente para você... Nem espalhar o Covid, nem pegar o Covid. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco de como é que foi essa questão e o que você procurou de volta na bicicleta durante a pandemia que acabou levando aonde você já chegou hoje aí no paraciclismo. Sim. Aí eu comecei a pedalar, né? Comecei com a moto, quer dizer, e deixei a bicicleta de mão. Deixei de mão, dá pra entender? Deixou de mão? Dá. Deixei ela de lado, a bicicleta um pouquinho de lado. E aí, quando foi em 2017, eu comecei novamente a pedalar, né? Só que uma bicicletinha muito, muito, muito raiz, a Monarch Zona que tinha, só sem passar marcha nem nada. E aí já tava pedalando até bem com uma amiga minha, só pela cidade mesmo, e aí passei na faculdade. Quando eu passei pra faculdade, não tinha como conciliar, né? Essas voltinhas... E o trabalho e tudo. Então, mas essas voltinhas eram o quê? Você passava 2, 3, 4 horas pedalando fora da cidade? Não, só pedalando mesmo pela cidade. Porque assim, quando eu passei para a faculdade, aqui em Pedro II ela não tem uma faculdade. Então eu estudava na cidade de Piripiri, que são 48 quilômetros daqui para lá. Então a gente tinha que sair de casa às 5h30 e voltava 11 horas.
E aí, então, assim, tinha os trabalhos da faculdade, tinha um trabalho que Claro, tinha que trabalhar. te Então, toma assim, não tinha tempo. tempo. Aí deixei a bicicleta. Pandemia, né, que aí fechou tudo, não tinha aula, não tinha trabalho, fechou a academia, eu fiquei com crise de ansiedade muito grande, aquele bombardeio de informações, Horrível. aquele Foi medo, horrível. foi mesmo assim, algo, a gente passa, a gente nem acredita, né, que a gente viveu tudo aquilo, parece Caramba. parece mentira. E Exato, aí a bicicleta realmente foi um refúgio, que eu fui pedalando pra abrir a mente, exercitar o corpo, contato com a natureza. Nunca imaginei na minha vida que ia se tornar, que hoje eu ia estar aqui no Endorfina contando a minha história através daquele dia que eu subi na bicicleta para poder, sem pretensão nenhuma, né? Então, assim, comecei mesmo por brincadeira e hoje em dia a bicicleta é a minha vida. Você pedalando lá nos seus pedazinhos Peba com as suas amigas ali em 2017, 2018, ninguém percebia que, tipo, chegava uma rampa, uma subida, você tinha mais capacidade, ou que você gostava mais, ou que você queria pedalar mais? Você já tinha esse diferencial dessa relação bacana com a bicicleta? Já tinha. Então, tal que um amigo meu, que hoje em dia é meu fisioterapeuta, ele sempre dizia, Micaele, era pra tu ter nessas Paralimpíadas aí, não sei o quê. Já havia uma força, né? A gente não imaginava que seria a bicicleta, mas ele sempre dizia, Micaele, tenta alguma coisa. Só que, como eu disse, né? Aqui é uma realidade muito diferente, né? Então, tal que quando surgiu o convite, meu técnico vi falando as propostas, isso e aquilo. Eu pensei, que eu sou doido, ele quer me raptar, quer vender meus órgãos, ele quer... Era tão assim, tão surreal que eu penso que eu sou besta, me contando essas histórias aí. Aí eu até contei pra ele o tempo desse, pessoalmente, Cláudio, eu jurava que você queria me raptar, eu pensava que você era uma pessoa ruim, contando tanta coisa que poderia mudar de vida e assim, que é uma realidade muito grande. Então, já em 2017, já o pessoal percebia que dava pra não instruir a Micaela, minha palavra, aquela danação, aquela energia toda, aquela coisa que desde pequena todo mundo, se você subir ali o açude e perguntar pela Micaela, eles vão contar que a Micaela é uma menina danada, é isso, é aquilo, é muita força, muito determinada, faz tudo muito bem feito. Então, assim, eles viam que tinha um potencial, já desde sempre. E aí você voltou a ter contato com a bicicleta por causa da pandemia, começou a pedalar e você começou a fazer vídeos e a postar, né? Já foi nessa época que você já estava fazendo os vídeos das dancinhas? Não, como eu disse, eu sempre fui muito apresentada, né? Sabe o que é apresentada? Amostrada. Amostrada, exibida. Exibida, pronto, é a palavra. Sempre fui muito apresentada. E aí, juntando uma coisa com a outra, né? O Instagram... ele teve aquele boom na internet em si, né? Teve o boom na pandemia. E aí, sempre a gente gostava de fazer as fotinhas. E aí, sempre gostei muito de mostrar a minha perna, que é a minha marca, eu sempre digo. Não gosto de usar roupa longa para não mostrar. Então, assim, quando o pessoal viu uma mulher só com a perna fazendo MTB, explodiu. E aí, nisso que explodiu, o Instagram começou a crescer também. E aí eu, como sempre, muito amostrada, vi a Pipia, né, fazendo os vídeos da dancinha, sempre gostei também muito de dançar, vi a Pipia fazendo vídeo das bicicletas, soltando as mãos. Aí eu vou fazer também, né, se ela... Aí derrubei a pobre da Pipia, a Pipia soltando as mãos, aí eu até desafiar ela qualquer dia pra ela fazer só com a perna, pedalando, dançando, só com a perna. E aí pronto, foi duas coisas que juntou, o MTB com a dancinha, com a internet e a bicicleta, pronto. Aí foi esse sucesso todo que hoje em dia... E foi aí que o Cláudio descobriu você. O Cláudio... Olha, você perguntou pra ele como? Quem que foi que mostrou pra ele? Foi uma pessoa encaminhou. Foi um pedal que a gente foi fazer. Deus prepara tudo. Eu me lembro como hoje. A minha meta era chegar até o Gritador, né? Que tem uma altimetria grande, né? Distante. 3 ladeiras pra poder ir lá e voltar. 2 pra ir e 1 pra voltar. Então, assim, meu Deus, será que um dia eu consigo chegar no Gritador, pedalando? Essa era... Meu Deus, acho que nunca eu imagino. E aí, a gente saiu de Pedro II, 5h30 da manhã, e chegamos lá no Gritador, era aquele pôr do sol, o nascer do sol, a cor mais linda naquele mirante, e algo assim mesmo de muita, muita, muita gratidão. Aí eu tirei uma foto, levantando a bicicleta,
E aí ficou muito bonita a foto, né? Uma pessoa só com a perna eu levantada sei na qual é essa bicicleta. foto, tá no teu Instagram lá. Exatamente, uma das minhas fotos preferidas. E aí ela tomou uma repercussão que eu nunca imaginei na minha vida. Muita gente compartilhando, me marcando. E uma pessoa encaminhou pro Cláudio essa foto. E aí, a partir daí, a gente começou a conversar. Que foi a primeira conversa, que eu achei que ele estava querendo me raptar e tudo. Mas Deus preparou tudo muito bem feito. E ele me colocou num grupo, né, dos atletas já. E aí eu comecei a ver que realmente era sério. Comecei a conhecer o Lauro Xamã, a Polegarte, que também fazia parte do time. E aí, muito curiosa também, eu ia atrás desse povo que estava nesse grupo. Claro. Meu Deus do céu. É gente grande de verdade. Ele tá botando aí. Eu tô no meio, pelo menos, pra atrapalhar, né? Pelo menos eu tô lá, pra baldear. O baldear, tu conhece o baldear? Não. O baldear é muito bom. O baldear é quando você tem uma água limpa, né? E aí quando você entra dentro, a água começa a ficar suja. Aí baldeou. Aí quando a gente quer dizer que alguém tá estragando a água, a pessoa tá lá pelo menos pra baldear. Entendi. Aí eu não, ele tá me botando lá pelo menos pra baldear lá, mas eu vou. E aí no ano que passou, a pandemia toda, sem competição, eu lá nesse grupo, e aí comecei a ver as competições, começou as competições normais do pessoal da Elite, né, o pessoal da Sub-23, e aí foi quando eu fui pegando confiança mesmo nele, e a partir do primeiro convite, depois de um ano, que a gente teve a primeira conversa da foto, foi a primeira competição em João Pessoa. E ele foi te treinando à distância, vocês nunca tinham se visto pessoalmente? Não, foi, ele passou e aí pediu pra gente ver a questão da velocidade, tempo, tudo isso, e ia passando, ele ia vendo os dados pelo Strava, e começou a ver, não, então dá certo, então dá pra gente ter uma posição boa. E aí foi indo, e até hoje. Nesse um ano que vocês começaram a se corresponder, a se comunicar, você obviamente ficou super animada, né, porque como você falou, você não estava com pretensão nenhuma quando você começou a voltar a pedalar na pandemia e fez os seus posts e tal, e de repente você viu que tinha um caminho ali que, né, por que não arriscar, né? Você acabou aí se empenhando mais e treinando com mais afinco, ou treinando com mais frequência. Como é que era uma rotina, ou como é que é uma rotina tua de treino hoje em dia? Quantas vezes por semana, ou quantas vezes por dia, não sei quantas horas? Hoje em dia eu pego até menos a bicicleta, que eu falei que depois que a gente vira atleta profissional, a gente fica todo melindroso, né? todo melindroso, né? Então, assim, hoje em dia o que é que eu faço? Eu pego a bicicleta 3 vezes por semana, 2 vezes eu faço pilates e 2 vezes por semana também faço musculação. Mas antigamente podia ser todo dia que tivesse um pedal me chamando, eu ia. Por quê? Porque era um pedal passeio, eu tava ali rodando, mas eu tava rodando de bicicleta. Hoje em dia eu sei que eu tenho que treinar planilha, treinar tiro, treinar resistência. Então é um treino chato, né? E aí, assim, dá pra conciliar hoje em dia, mas antigamente eu pedalava muito mais, mas também eu treinava muito MTB. Porque eu comecei mesmo na MTB e eu defendia a Audax, o time Audax, né? Então, assim, todas essas provas de MTB por aqui pela região, eu corria pela Audax, pelo Logista, né, o Bike Extreme, e pra fora o de estrada. Então, tanto eu pegar a Speed, eu vim treinar na Speed de verdade depois de um bom tempo, aprender a andar, como é que era a Speed e tudo. Depois de um tempinho, já que eu sabia que eu já dominava muito bem a MTB. E a tua bicicleta, as tuas bicicletas, elas não têm adaptação nenhuma, com exceção, eu vi que você fez um post aí no final do ano passado, de um suporte de caramanhola para você colocar o teu pé para ele ficar preso ali, mas eu digo com relação à perna funcional, a perna direita. Não tem nada que de alguma maneira facilite, é uma coroa normal, um pé de vela normal. É uma coroa até maior do que era pra ser. E eu já disse que aquilo lá, o pessoal pensa que eu tenho 2 pernas, só pode, que não existe, rapaz. Ele bota pra lascar mesmo. A da MTB até que ela é uma 32zinha, pequenininha, né? Claro. Agora a da Speed, se eu não me engano, é 59.
Muito pesado. Até queria que tivesse alguma coisa para facilitar aquilo ali. Na hora da ladeira não tem como esquecer. Não tem como não pensar na outra perna. Oh, meu Deus, tinha essa outra perna aqui ia ajudar tanto, mas... Ô, Micaele, e o que você viu e vê na bicicleta? Você vê também na moto, né? Você revelou aqui que você também adora moto. O que tem, assim, com a bicicleta, com as duas rodas, que você gosta tanto? Nossa, já parou para pensar? A adrenalina, esse espírito de liberdade, essa coisa de velocidade, eu me sinto realmente viva de verdade quando eu tô. Ou em cima da bicicleta, na bicicleta mais ainda, porque é eu mesmo que tô fazendo ela rodar ali, né? Pegar velocidade, conseguir subir uma ladeira. Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito viva e realizada e consigo ver os propósitos de Deus direitinho ali. Como eu disse, ele não ia me fazer vir nesse mundo só para ser mais um rostinho bonito. E vendo, e postando, e tendo esse feedback das pessoas. Ah, Micaele, comecei a pedalar porque eu te vi. Tô fazendo tal coisa porque vi você me motiva, você me inspira. Isso é incrível, né? Realizada demais. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus. Eu até digo que eu só brilho por conta dessa perna. E eu agora brilho mais ainda com a perna e a bicicleta, né? Pois é. Você já parou para pensar se, diante disso que você acabou de falar, numa espécie aí de plano, talvez de estratégia, ou de desejo, simplesmente, de querer fazer a sua mensagem chegar a cada vez mais pessoas? Sim. Porque, né, você tem aí, sei lá, perto de 100 mil, 90 mil seguidores. Sim. Mas tem gente que tem 300, 400, 500, tem gente que tem 1 milhão, né? E como a sua mensagem é uma mensagem muito bacana, uma mensagem muito positiva, e eu acredito que você não tenha haters, né? Você tem? Não tenho alguém que te escreve falando, ô, sua amostrada, para de fazer isso. Não tenho um para dizer. Porque a tua mensagem não dá para alguém não gostar da sua mensagem. Não tenho, eu sou muito grata, eu tenho 85 mil seguidores, eu posso dizer pra você que não tem um comprado, não tenho um de sorteio, eu não tenho um pra dizer que eu sou feia. Meu Deus do céu, eu sou muito grata a isso, eu não tenho hater nenhum. Só pessoas que me motivam. Porque a tua mensagem é uma mensagem muito, além de ser autêntica, que isso é a regra número 1, né, hoje em dia, é uma mensagem muito legal, cara, eu não tenho limitação, né, eu sou aqui do interior do Piauí, uma cidade que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. E, cara, e você tá brilhando com uma perna disfuncional e ainda pedalando, né? Não é só fazendo a dança, né? Porque a dança é uma coisa que eu entendi, você não faz pra chamar atenção, você gosta de dançar. É por isso, amigo, que eu digo que meu sonho é entrar naquele BBB. Porque eu precisava de câmeras 24 horas comigo, me acompanhando pra ver. Assim, por mais, não é me achando, não, mas eu sou uma pessoa realmente muito, 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 assim, autêntica, como você disse. Uma pessoa muito, muito extrovertida, muito, muito determinada pra qualquer coisa. Se é pra limpar a casa, se é pra subir na bicicleta, se é pra enfrentar qualquer coisa do jeito que for. Eu preciso que o Boninho me ache, porque ele tá perdendo essa audiência, porque o que eu ia dar de audiência, porque assim, eu sou atleta, sim, hoje em dia eu sou atleta. Mas antes de ser atleta, eu era a Micaele. Eu era a pessoa, referência, vocês aqui em Pedro II, eu não sei na realidade de vocês, que nunca tinha visto uma pessoa só com uma perna, bebendo, dançando cachaça, bebendo cachaça, dançando, namorando, tendo uma vida normal como qualquer outra. E quando, assim, e pra cá, pra Pedro II, sempre foi isso muito, muito, muito natural deles, porque eles acompanharam desde pequena. A Micaele, nossa realidade é essa, ser uma pessoa bem desenvoltada. E é o que eu digo, o Boninho tá perdendo, porque no dia que ele me botar naquele BBB, eu só não trago aquele 1 milhão mesmo se ele não for meu e eu fizer alguma coisa muito assim. Mas que eu vou dar audiência pra aquela Globo, eu vou, pode ter certeza. Mas é porque... Será que eles já pegaram alguma pessoa com deficiência? Eu não acompanho, acho que não, né? E eu tô rezando pra eles não botarem uma nesse ano, porque a vaga tem que ser minha, de pessoa com deficiência. Eles colocaram uma que também era atleta. E o meu vídeo, que eu não consegui mandar pra ele, Boninho, mandei esse podcast pra ele, que quando for ao ar, já vai estar passando, né, o BBB. Então eu vou dar um jeito de encaminhar esse podcast pra ele. Eu fiz o vídeo, e aí quando foi pra eu me inscrever, já tinha se encerrado as coisas. Mas eu começo o vídeo justamente falando isso. Boninho, estamos numa era onde as pessoas com deficiência, elas têm que estar inclusas, né? Tem.
E não vá pensando que pessoa com deficiência é pessoas que são tranquilas, não. Vá lá no meu Instagram e conheça a Micaele e veja a pessoa que você está perdendo. Porque prova de resistência, brigar por comida e fazer farra nas festas, tudo isso só nenhum. Então, assim, eu dizendo pra ele, né, que eu era a pessoa certa para estar naquela casa. Mas minha hora vai chegar. Pode ter certeza. Ou eu brilho como campeã olímpica, ou como BBB, ou como palestrante, ou até mesmo como aqui YouTube. Eu acredito que a minha mensagem vai ser passada para muitas pessoas ainda. Então, e aí sua pergunta que eu acabei não concluindo, você tem um plano, então, maior na tua vida que você quer levar a sua mensagem para mais e mais pessoas, para que as pessoas que não têm deficiência entendam que quem tem deficiência pode ser como você, e mesmo as pessoas com alguma deficiência que não têm esse privilégio, elas podem ver em você um exemplo de falar, olha, eu tenho uma deficiência X, mas, poxa, eu posso ter uma vida bacana e ser autoastral como a Micaele. Exato. Você está buscando uma plataforma para que você consiga essa exposição maior, que pode ser a sua plataforma pessoal, um Instagram, mas pode ser uma medalha olímpica, pode ser um Big Brother. Exatamente, ou até mesmo palestrando, né, que agora eu já estou começando. Claro, também, palestrando. As palestras, a gente vai migrar agora para o YouTube, a gente já viu que a gente consegue uma audiência muito boa no Instagram, TikTok também, lá o TikTok nas dancinhas, é duas coisas que é totalmente diferente, aí o pessoal vê que é a mesma pessoa, mas é conteúdo totalmente que não tem nada a ver, e do mesmo jeito que a gente já viu que a audiência é boa, a gente vai começar agora também aqui no YouTube, começando a conversar, começando a falar um pouquinho. O YouTube só não é bom porque não dá para focar na perna. E é isso. Eu até ia te dizer, para quando você for falar, mostrar na imagem que fica, mostrar a Micaele com a perna, porque é a minha identidade visual, é a minha referência. É o que realmente chama a atenção na hora. É a sua marca, né? É tão tal que hoje a gente lançou a minha identidade visual, pode conferir lá, tá lá eu com a perninha, e eu peguei a imagem com a bicicleta, porque aquilo ali pra mim é uma referência. Ah, que legal! Ficou legal, a gente colocou o I, sendo a Micaele empinando, com a bicicleta levantando. Então, assim, o meu sonho maior é incentivar pessoas, como eu gosto sempre de dizer, não só para o ciclismo, mas para a vida. Então, assim, juntando uma coisa com a outra. A Micaele, uma palestra lá em Minas, que tem muito ciclista, né, em Minas, vai lá, faz um pedal passeio, que é o pedal que eu amo, que eu gosto, mostrando, fazendo aqueles, passando por percursos difíceis, e depois encerrando com a palestra, me apresentando. Eu amo muito a vida de atleta, eu gosto muito, eu me sinto muito realizada, porém eu não sou tão competitiva ainda, estou trabalhando para ser, mas assim, quando coloca nessa parte motivacional, pode deixar comigo, que é comigo mesmo. Mostrar para as pessoas que, assim, a vida dela não se limita, não se define por conta da sua limitação. A limitação está muito na cabeça do povo. Exato. E nada melhor do que uma pessoa só com uma perna, que eu gosto sempre de me descrever assim, uma pessoa só com uma perna que pedala, mostrar isso. Então, meu maior sonho é rodar esse mundo, esse Brasil, incentivando pessoas mais para o ciclismo e para a vida. Com a minha história de vida, né? Agora, no ciclismo, é uma modalidade muito bacana, mas é uma modalidade difícil, é uma modalidade que tem sofrimento, que tem queda, que tem, né, você tem que se dedicar por muitas horas, não dá para o cara pedalar 45 minutos 3 vezes por semana e achar que ele vai ganhar alguma coisa, não vai chegar em nenhum lugar. É uma modalidade que exige, de fato, demanda bastante dedicação de quem tem a intenção de se tornar um ciclista competitivo, representante, medalhista como você, né? No ciclismo, você tem quais dificuldades? Assim, o que você ainda tem que trabalhar muito? O que o Cláudio identificou? Como é que está a tua relação com o ciclismo competitivo nessa versão, que é uma versão recente, da Micaele, atleta profissional, ciclista profissional? Sim. Bom, o que está faltando para mim? A questão mesmo da resistência, força, isso aí é certeza que a Micaele tem muito. Agora é saber usar essa força, né? Saber os momentos certos de atacar, ter uma resistência para aguentar depois do ataque. Então, assim, realmente é ter mais tempo para treinar. Quando eu digo ter tempo para treinar, se eu for dizer que eu não tenho tempo, eu tenho. Porém, para eu me manter como atleta, para eu poder viajar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro. Exato. Então, assim, se eu tivesse hoje em dia condição de acordar para treinar,
ter uma alimentação saudável, porque também hoje, como você diz, não é só 45 minutos que vai definir, não. É as 2 horas que você está lá no chá de selim, é as suas horas de descanso, sua alimentação, tudo isso são detalhes que fazem total diferença em um atleta, para você ser realmente competitiva, para você ser um atleta de verdade. Então, assim, se hoje em dia eu tivesse uma condição financeira boa, que eu pudesse me manter, ter uma alimentação saudável, também ter a terapia, que querendo ou não, a gente tem que treinar também muito a mente, não adianta eu ter o corpo, a alimentação, descanso, se eu não tiver uma mente preparada para enfrentar, para ver os meus adversários como realmente tem que ser, eu com certeza seria um atleta já teria bem mais destaque, né? Mas a gente está trabalhando para isso, se Deus quiser, logo, logo a gente vai conseguir viver realmente só do esporte. É isso aí. A gente tem que acreditar, né? A hora que você descobriu esse potencial em você e a vontade, principalmente, porque também não adianta ter potencial e não ter a vontade. Exato. A vontade, e eu tenho descoberto isso ao longo aí desses quase 6 anos de endorfina, ela conta muito mais do que a pessoa ter talento, ter aptidão, ter força. A pessoa precisa ter muito mais a vontade, porque é mais garantido, não é certeza, mas a chance aumenta de você chegar onde você quer. Pois é, e aí, agora, como eu digo, eu tenho força, eu tenho muita força. A menina da classe da C2, que a gente compete juntas, ela tem um peso bem maior do que o meu, né? Então, assim, ela começou a pedalar, ela já é uma atleta de verdade. A força que ela tem comparada à minha é menor, porém, o pouquinho que ela tem, não estou dizendo que ela tem pouca força não, pelo amor de Deus. Mas assim, a Micaele tem mais força do que ela, mas ela sabe usar. Eu tenho uma força e não sei usar. Então, por isso que a gente ainda está aí nessas medalhas de bronze. Exato, e tudo é um processo, né, Micaele? Você também não pode achar que você vai aprender da noite para o dia, e você está no caminho certo, já está com uma orientação boa, já está no caminho certo e já está dando resultados, como eu também disse aqui no começo. Agora, com relação à sua deficiência, você aprendeu alguma coisa com o ciclismo? Porque você está acostumada a viver assim desde o dia que você nasceu, desde o dia que você se entende por gente, mas houve algum momento que você também se surpreendeu, tipo, puxa, eu não sabia que eu tinha esse potencial aqui dentro de mim, mesmo com uma perna que, no caso da bicicleta, ela só dá um apoio, né? Ela não está a propulsão. Houve alguma coisa que te surpreendesse aí também nesse teu desenvolvimento, porque você está aprendendo a pedalar competitivamente dentro da sua realidade física, né? Sim. Então, houve aí alguma coisa? Sim, teve sim. Hoje em dia a gente já apoia a bicicleta, a perna um pouquinho de lado, ela já dá uma sustentaçãozinha para a gente conseguir pedalar um pouquinho em pé, colocando um pouquinho mais de força. Então, assim, o pezinho ele consegue com os dedinhos dele dar um apoiozinho, e eu me senti mais segura. Quando a gente anda clipada, a gente se sente a bicicleta, e desse lado de cá eu sempre ficava mais solta. E hoje em dia, a gente com essa sustentação, a gente percebe que já dá para botar mais força, né? Então, assim, não só no desenvolvimento da bicicleta em si, em botar força, mas a bicicleta, o ciclismo, para eu estar hoje aqui conversando com você também me ajudou bastante, né? Porque eu era, retraída, assim, retraída de falar, eu era de postar foto, mas eu para conversar, para eu me mostrar, assim, hoje em dia, assim, eu falo super, hiper, mega, tranquilamente bem, porque o ciclismo em si também já foi me preparando para poder estar aqui e desenvolver mais ainda esse lado que eu tinha e não sabia que tinha, que era de conversar, assim, sem ter vergonha, com pessoas que não fazem tanto parte do meu convívio. Com meus amigos, eu sempre fui muito dada, mas quando já vinha eu ficava travada. Mas hoje em dia eu já converso muito bem, graças a Deus, e bem mais desinibida. Então foi uma coisa também que o ciclismo ele mostrou mais um potencial em mim. E o que teus pais acham disso, dessa história toda aí, desse resumo aí da tua vida até hoje? O máximo, né? É como eles dizem, né? Como eles já me criaram já para esse futuro. Então, assim, o pai, eu tenho certeza que ele está muito realizado onde ele está hoje, né? Não está mais com a gente aqui no convívio, mas foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Então, assim, eu levo ele comigo em todo pedal, em toda força, porque ele que me caía, levanta de novo. Amarrou o pé para aprender a fazer o giro, tira as rodinhas. Então, foi todo um aprendizado que, graças a Deus e a ele, hoje em dia a gente está aqui colhendo esses frutos, foi por conta deles terem plantado, né? Essa vontade. Definitivamente.
Cara, que história bacana, cara. E em Pedro II, então você é famosa. Ave Maria, é a estrela da cidade, né? É a blogueira, é a atleta, é isso, é aquilo, então é a estrela da cidade aqui. Todo mundo conhece. Mas antes de Instagram mesmo, essas coisas. Pode perguntar em qualquer lugar dessa cidade quem é uma menina, só tem uma perna que anda de moto. Agora é de bicicleta também. Pronto. Vem deixar aqui na porta de casa. Ai, que legal. E você já deve estar se inteirando, e eu já tinha um pouco dessa impressão, e recebendo aqui no Endorfina também alguns para-atletas, eu tenho a impressão, e queria ouvir aí um pouco da sua versão, de que o paradesporto de uma maneira geral, né, e eu recebi aqui paraciclistas, a Jade Malavasi, para triatletas, a Jéssica, a Dani Nobili, na própria natação, a Suzana Schnarndorf. Nossa, que honra estar no meio dessas mulheres aqui no Endorfina, meu Deus do céu. Então, você chegou pelo menos no Endorfina, não sei se é muito, mas Ave você já chegou aqui, Micaele. Meu Deus do céu, Obrigado. Nossa, é uma honra estar podendo Obrigado. participar de um podcast com tanta referência. Obrigado. Mas, enfim, há mais estrutura, né? Eu tenho essa impressão que os convidados, esses que eu citei, eles não se queixaram, muito pelo contrário, falaram bem da estrutura do Comitê Paralímpico, do paradesporto de uma maneira geral. Você já está tendo essa noção, você sente que também, mais uma vez, acaba sendo talvez um privilégio você ser um para-atleta no Brasil em detrimento dos outros esportes para enfim, pessoas sem deficiência? A equipe do paraciclismo é algo que é surreal. Eles acreditam muito na gente, eles acreditam tanto que quando a gente está lá nas competições, não tem como a gente não dar o melhor da gente, porque a gente vê o investimento mesmo, que é para estar ali, né? Tem competições que eles pagam a alimentação, pagam a hospedagem e tudo, e a estrutura, tudo muito bem sinalizado, tudo muito assim para a gente realmente dar ali e chegar e só brilhar, então não tem como a gente não fazer o melhor. O Tubiba, a galera toda do paraciclismo são pessoas que realmente acreditam no esporte e vibram junto com a gente em cada conquista, né? Porque quando a gente conquista aqui, é algo que vai, assim, que eles também fazem parte. E dão todo o suporte e apoio para a gente estar competindo também fora e tudo. E ajudam no que for preciso, não tem nada assim a desejar. Que legal. Você está com 28, né, Micaele? Anos? O quê? 28 só numa perna. Quanto? 31? 2. Ah, então pronto, 32. É que você chegou agora, pra mim era 31, não era 32, mas você chegou agora e falou assim, faz 15 anos que eu aprendi a andar de moto, aí eu falei, bom, 15 com 13, 20, então 28, eu errei a conta, né? tá mais, é porque depois então a gente não conta mesmo, mas não, enfim. é verdade. Mas é jovem, é uma menina. E o bom do paraciclismo é isso, que assim, então, isso que eu ia falar. Você consegue ter um rendimento até, assim, os 50 anos, até o Minha, meu Deus, até o Minha, uma mulher que pedala, ela tem uma deficiência na mão, e é da classe C5, e a mulher pedala. Aí eu fiquei, meu Deus, 30 anos, eu vou chegar lá fazer o quê? Nada. Imaginando, né? Mas aí eu agora vendo que o paraciclismo ele tem essa vantagem, que você consegue render muito. Pois é. Até vários anos. Pois é. Graças então você realmente está no início de uma carreira que pode durar muito, Sim, né? Vai depender um pouco de sorte, né? E da sua vontade e do seu empenho. Então, você com certeza está numa trajetória aí bem interessante para representar o Brasil, né, seja nas competições aqui sul-americanas, pan-americanas e mundiais também. O seu caminho para chegar em Tóquio, em Tóquio não, né? Em Paris, ele é um caminho que já está mais ou menos definido aí com o Cláudio e com a Memorial e com o comitê. Como é que está com o comitê? Acho que ainda não, né? Talvez a Confederação Brasileira. Mas agora em 2023 você já tem aí um planejamento e você está, encaminhada para ir somando os pontos para você eventualmente conquistar a vaga, ou ainda é uma coisa que está sendo definida? Nossa, tá um sonho que tá muito, muito distante, porque a gente precisa dos pontos, né? E aí para participar das Copas do Mundo,
todas são fora. Então, precisa de um investimento maior, um investimento muito alto. Talvez para Paris a gente vá adiar esse sonho e já vai começar a trabalhar para Santiago, né? Que é a de 2028, se eu não me engano. Porque assim... que é uma Olimpíada que vai se espalhar, eu acho que pela América inteira, né? Isso. E aí, como a gente não conseguiu participar de nenhuma competição, nenhuma Copa do Mundo esse ano, talvez para participar próximo ano já vai ficar muito em cima, né, de Paris. Mas, Entendi. assim, se não der certo nessa de 2024, com certeza 2028 a gente tá lá. Baldeando, né? Baldeando não, competindo de verdade, dando o melhor da gente e botando tudo que tem para trazer a tão sonhada medalha. A Jéssica contou uma história aqui, a Jéssica Messari, né, para triatleta, que eu achei muito legal, eu não sei se você ouviu, mas ela, depois do acidente, onde ela perdeu a mobilidade das pernas, ela, fazendo a reabilitação, ela descobriu esse gosto pelo esporte e, de repente, ela acabou, enfim, vendo que havia um caminho para ela seguir. E ela fez um plano na cabeça dela, ela contou aqui, que ela falou, bom, quem sou eu, né? Nunca fiz nenhuma modalidade esportiva, ela era uma daquelas que trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite, e ela falou, bom, eu tenho uma maneira de ganhar a atenção das pessoas através do meu Instagram, e ficar aí famosa, né, entre aspas, e mostrando a minha história, e claro, começando a treinar o triatlon, eu vou me vender como uma pessoa com deficiência que está praticando esporte, e a hora que eu tiver uma quantidade razoável de seguidores, eu começo a vender essa base de seguidores, essa comunidade, para patrocinadores, para poder viabilizar minha carreira como uma atleta profissional, uma triatleta. Isso também pode ser um caminho para você, e você já está bem adiantada, porque você tem uma quantidade de seguidores. Pois é, eu vou atrás dela, eu não sabia, para ela me dar algumas dicas. Porque assim, a audiência... Então, ouve a conversa com ela, depois você liga para ela, posso te conectar com ela, porque essa também foi uma estratégia inteligente dela, né? Ela fazia a coisa inversa, né? Em vez de você ficar famosa primeiro como uma paraciclista, e você aí ganhar seguidores e tentar vender a sua imagem para as marcas e tudo mais, que é isso que as marcas querem, né? Elas querem aparecer, querem estar associados a uma pessoa como você, como ela e como outras pessoas, né? Mas acho que esse pode ser um caminho, né? Isso eu acho que pode ser uma coisa para ajudar você a viabilizar a sua vida e as suas viagens. O que a gente está fazendo, né? Pode olhar que o meu Instagram, ele é todo aleatório. Tem hora que a Micaele blogueira, tem hora que a Micaele atleta, tem hora que a Micaele é isso e aquilo. Por quê? Porque a gente está tentando justamente isso, fazer ele crescer cada vez mais para tentar chamar a atenção dessas marcas que queiram patrocinar tanto a Micaele atleta como a Micaele pessoa com deficiência, isso e aquilo. Agora eu tenho que falar, pedir ajuda. Eu tenho um contato com ela também, uma pessoa maravilhosa. E aí, para ela me explicar mais ou menos um pouquinho, abrir um pouquinho mais a minha mente. Fala com ela, então. A gente está só crescendo, mas esse realmente é o plano, tentar chamar a atenção das marcas. Para ter uma condição financeira e viver só do esporte, ou viver para mostrar como é que é a Micaele no dia a dia, essas coisas. Você já teve alguma situação em alguma prova que você participou, que você acha que você chegou perto do teu limite, que você passou mal, que você se excedeu e que, enfim, foi uma experiência não tão legal talvez na hora, mas ela acabou colaborando para que você se conhecesse e pudesse evoluir a partir daí? Sim, 2 vezes, numa prova de MTB, uma prova que estava muito, muito, muito quente, e era uma maratona mesmo, e aí, 11h30 da manhã, eu olhei pro sol, não tinha uma sombra de uma pau de palmeira. Nossa Senhora. E eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu pai do céu, aí tipo assim, não, eu não quero isso pra mim, eu podia estar em casa tranquila lá, e aí eu continuei pedalando, né? E aí eu vi pessoas também lá desistindo da prova. E eu assim, cansada, esgotada, mas eu ainda tinha força pra continuar. E aí eu vendo, né, como eu gosto sempre de dizer, eu gosto de me superar, se eu superar outras pessoas, aí sim. E aí,
tudo bem, terminei, concluí a prova. E quando eu concluí a prova, eu não fui a última, que eu tinha medo de ser a última, né? Não fui a última, tinha muitas outras pessoas com as 2 pernas, atletas que não conseguiram terminar. E aí passou aquele sofrimento todo, a gente veio, né? Então, assim, eu sou forte, eu consigo. E na prova do campeonato de pista, que o Cláudio falou, Micaela, eu quero que você dê o seu melhor nas 4 primeiras voltas. São 12 voltas. Nas 4 primeiras voltas eu quero que você dê o seu melhor, mesmo que a gente não consiga nada. E aí eu fiz como ele disse. Eu lembro que as últimas voltas eu segurei a bicicleta mesmo só pra eu não cair. Pedalando. Fica cega, girando, fica tonta, né? E eu só me lembro de olhar pra frente e pedalar. A última volta, e que é a última, que a gente bota tudo que não tem, né? Foi a volta que eu consegui fazer com 26, que foi o melhor tempo do que as outras. Quando acabou, cega, só me lembro dele me segurando e a cãibra, né, e a perna tremendo. E aí a gente conseguiu, mas eu não entendia. Quando ele falou que a gente tinha conseguido a medalha de prata, foi que caiu a ficha. Então se aquilo bem ali é a medalha de prata, eu já sei qual é o caminho da ouro. Então, vou passar esse sofrimento, vou ficar cega de novo, vontade de vomitar, mas eu vou atrás. Tem pedal aqui no MTB que dá vontade de a gente jogar bicicleta de cima da ladeira, com raiva. Mas depois que passa, aquele sentimento de superação, aquele sentimento de vitória, de conquista, é muito bom. E aí acaba rapidinho, e a gente sabe que o limite da gente foi naquele dia, mas a gente pode conseguir mais um pouquinho ainda. Qual a lição, assim, que você já aprendeu com o esporte, nessa tua relação com a bicicleta? Não precisa ser agora, nesses anos agora mais competitiva, nos últimos 2 anos, mas em situações que você teve, porque é isso que eu falei, né? O ciclismo, a hora que você resolve fazer uma subida desafiadora, lá o Morro do Gritador, ou que você vai pegar um trecho mais difícil ou mais longo, ou um trecho muito quente, um treino num dia muito quente e tal, a gente passa por perrengues que vão engrossando a nossa casca, vão dando pra gente essa base, essa resistência que os esportes de endurance normalmente funcionam dessa maneira, né? Você precisa ter uma bagagem, aquele chá de selim, como você falou, né? No caso da bicicleta. O que você está aprendendo, o que você aprendeu assim que está sendo mais útil para a sua vida de uma maneira geral, que só a bicicleta, só a tua relação com ela ou com o esporte te ensinou? Que realmente a gente consegue ser bem mais forte do que a gente é. Que a mente da gente, ela determina muita coisa. Né? Eu já cheguei a imaginar que eu não conseguia, né, chegar no gritador e ser aquilo. E não era por força, não era por falta de força, não era por falta do pulmão, do coração. Era realmente a minha mente, crenças limitantes que eu acreditava ter, que me deixavam, que me paralisavam, não me deixavam sair daquela caixinha. Então hoje em dia eu sei que a bicicleta ela consegue me deixar bem mais forte, questão da mentalidade. Consegue me mostrar, me ensinar que aquele limite bem ali e não parar por qualquer coisa. Às vezes a vida da gente, a gente quer desistir, né? Que nem no pedal. Vai, sai, o pneu fura. Não sei o que, acontece essas coisas. E às vezes a gente deixa de curtir um pedal bom, um pedal passeio bom, um treino bom, por conta dessas dificuldades que vêm. Assim é como a vida. A vida da gente, às vezes, vem uma dificuldade, vem uma coisa, a gente quer parar por ali. Então a gente aprende a ser mais determinado, a gente aprende a ser mais disciplinada, saber que tá chovendo, mas eu tenho que ir, eu tenho que treinar. Eu preciso saber aonde eu vou, onde eu quero chegar. Então ele me ensinou muito a ser uma pessoa mais ainda determinada e acreditar que a gente consegue fazer as coisas se a gente sair do comodismo. É verdade mesmo. O esporte é uma ferramenta muito bacana. Aí, em Pedro II, depois que você começou a ganhar esse destaque e tal, tem surgido pessoas também querendo pedalar, que seja para dar uma voltinha a peba na cidade, para pelo menos sair do sofá, sair da tela, sair do celular?
Tem, sempre tem. Eu faço muita questão de estar sempre convidando para pedalar comigo, né? Aí o pessoal, eu não vou, que eu não vou com o atleta. Mas não, a gente não vai fazer um treino, a gente vai pedalar, né? Aí leva logo pro gritador, que é para começar logo sofrendo, que depois de chegar no gritador vai para qualquer lugar, né? Eu sou ruim também. Me ensinaram sofrendo, aí eu sou do mesmo jeito, ensino sofrendo também. Empurro na ladeira com eles, então assim, é uma forma de incentivar também, para mostrar para eles que também já passei a ladeira empurrando. Então, aí eu digo, se subiu até aqui, na próxima vez você vai subir até mais um pouquinho. Então, assim, sempre aparecem pessoas que querem começar a se motivar a pedalar. Pessoas com deficiência no Instagram que tinham vergonha da sua deficiência. E hoje em dia vê a Micaele lá postando, aparecendo, dançando. Começam a fazer também essa diferença nas redes sociais, na sua realidade. Então, sempre tem pessoas, graças a Deus. Que bacana, cara. Você se inspira em alguém? Você já descobriu alguém que tenha um estilo como o teu aí no Instagram? Alguém te procurou que você admira também? Sim, eu tenho no esporte, que é o Vitor Luiz, que é um atleta, né, que pedala também só com a perna. O homem é um monstro. Pedala muito, 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 muito bem. Ele é brasileiro? Brasileiro, Vitor Luiz, pode procurar. Ele é da classe C2 e ele tem uma prótese mais adaptada, né? Algo que realmente consegue fazer ele ser o atleta, né, que ele é hoje. E, assim, sempre tem aqui em Pedro II, eu sou muito do ciclismo, né, tem as mulheres que se destacam bastante, né, no MTB, que eu tenho como referência, como pessoas que deixam a sua casa, deixam sua família, deixam seus filhos para poderem estar se dedicando ao esporte. Então aqui tem a Sabrina, que está sempre nas provas de competição se destacando. A Valéria, uma amiga da gente que começou a pedalar há 1 ano e hoje em dia está correndo na elite. Então é algo que para mim que eu tenho referências aqui próximas para mim que não me deixam pedalar menos do que eu já pedalo hoje em dia. Então sempre focando nelas e me inspirando nelas. Que bacana. Para terminar, Micaele, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é ter paz, é estar aqui hoje conversando com vocês, poder pegar a minha história e inspirar mais pessoas, como eu gosto sempre de dizer, não só para o ciclismo, mas para a vida, mostrar para elas que uma pessoa com deficiência ela é capaz de chegar onde ela quiser, que uma pessoa com a sua limitação, que às vezes a gente tem as nossas deficiências, as pessoas com deficiência, não estou só resumindo a pessoa, um cadeirante, um cego, isso não, as nossas limitações internas, não... Exato, todo mundo tem. Exatamente, não determina onde você está, onde você vai morrer ali daquele jeito, não. Então, assim, sucesso para mim é a gente conseguir vencer, conseguir mostrar que a nossa vida, que a nossa realidade é algo que pode inspirar mais pessoas. Sensacional. Quem quiser te seguir, que por acaso não te siga, quem quiser te apoiar, quem quiser trocar ideia com você, quem quiser pegar um pouco de coragem com você, a melhor maneira é o Instagram. Com certeza, eu tô lá direto, todos os dias falando com meus amiguinhos, né, que tem uma relação próxima, gosto sempre de estar lá trocando ideias, contando os perrengues do dia a dia, contando as novidades, vibrando, compartilhando o meu sucesso, minhas tristezas também, e hoje em dia a gente tem uma base muito sólida, graças a Deus, de amiguinhos nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, e se Deus quiser, futuramente também aqui no YouTube. Ah, bacana. O teu TikTok é a mesma coisa, Micaele com K Araújo. Micaele Araújo, essa daí é a marca pra qualquer lugar desse Brasil, desse mundo que colocar, vai sair essa doidinha aqui só com a perna. De Pedro II para o mundo. Para o mundo, se Deus quiser, hein? Que bom. Cara, adorei, muito obrigado, foi uma honra te conhecer, um alto astral bacana, uma energia que contagia. E eu tenho certeza de que quem está aí do outro lado ouvindo também já saiu mais animado dessa conversa. E quem sabe vai sair aí para pedalar, ou para sair do sofá, ou para, enfim, indicar essa nossa conversa para mais pessoas, eventualmente alguém que tenha também algum tipo de deficiência, para mostrar que existe Micaele no mundo e dá para ser feliz. Não importa as suas limitações, não é isso? Isso, exatamente. E eu que fico muito, muito, muito feliz. Foi uma conversa maravilhosa. É muito bom ver que você se divertiu, né? Assim, mesmo aqui a gente tendo esse contato nessa telinha, a gente, como você mesmo falou, já parece que a gente se conhece.
Então foi muito boa essa conversa. E muito feliz que você tenha se divertido aqui com a Endorfina. E que mais pessoas também se divirtam, né? Assistindo aqui esse episódio. Exato. Não, mas é divertido, né? Essa maneira como vocês falam e como você leva a vida, eu acho que é muito bacana, mas é muito mais inspirador, assim, para mim também, pode ter certeza, porque a gente às vezes gosta de dar uma reclamadinha, né? A gente tem esse defeito, né? Assim, a gente gosta de reclamar disso, reclamar daquilo, e a gente percebe que muitas vezes a gente reclama de boca cheia e não importa isso que você falou e que eu concordo, né? As limitações vêm das nossas cabeças e todos nós temos as nossas, a gente tem que lutar para se livrar delas, né? E você tem esse astral que é muito bacana e isso é bem legal. Muito obrigado, adorei. E tenha um bom ano, a gente, eu e o ouvinte, a gente segue torcendo por você, tenha certeza. E tomara que você consiga a tão sonhada vaga para Paris, e se não for Paris, vai ser na Olimpíada, sei lá como é que vai chamar. O BBB. Se não for em Paris, no BBB, vai ser em qualquer lugar. Mas vocês vão escutar muito falar de Micaele Araújo. Tomara. Pode ter certeza que eu vou passar a bengala em muita gente. Ô, Micaele, eu devo ter assistido, se eu não me engano, o primeiro BBB, umas partes, né? Assim, não me recordo aqui muito. Você vai voltar, mas eu vou assinar, torcer. Então, ó. Eu vou assinar, eu já assino o Globoplay, mas eu vou assinar o canal pago lá do BBB para te acompanhar 24 horas e vou, na hora que tiver votação da audiência, pode ter certeza que eu vou votar a seu favor. Vamos encaminhar esse episódio do podcast pro Boninho, porque ele tá perdendo. Vamos sim. Legal, obrigado e boa sorte, saúde para você, Micaele, foi um prazer. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa, mais um episódio incrível com um personagem sensacional, uma mulher super alto astral, super autêntica, super extrovertida, né? Deu para perceber aqui bem nítido como ela é super bem resolvida e eu disse já no ano passado, já venho dizendo isso já nos outros episódios, que 2023 é um ano que ia começar com tudo na Endorfina e com a Micaele não foi diferente. Dê um alô para ela, com certeza ela vai ficar feliz, ela vai retornar. É uma pessoa super bacana e, como sempre, a gente conversou aqui nessa 1h30 e passamos aqui por alguns convidados do Endorfina. Eu vou lembrar aqui da Ana Paula Polegatti, que foi a própria Micaele que citou, e depois eu falei da Jéssica Messali, um episódio muito legal, vale a pena ouvir. A Dani Nobili, também outra triatleta, corredora e triatleta, para corredor e para triatleta. Falei sobre a Jade Malavasi, que já passou por aqui também, ela é uma paraciclista, e a Susana Schnarndorf, que é uma nadadora. Nós não falamos, mas aqui me lembro também do Vladimir Virgílio, que é um deficiente visual, o Diogo Ratacheski, que também é um triatleta, para-triatleta, acabei quase esquecendo dele. Então tem muita gente bacana que já passou por aqui com problemas muitas vezes diferentes dos nossos, mas todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas questões, e ouvir essas pessoas, a história dessas pessoas é sempre muito bacana, porque abre os nossos horizontes e mostra que de fato a gente tem uma força interna que é capaz de superar muita coisa, ou quase tudo, ou tudo. Então fica aqui a minha dica para que, se você não ouviu esses outros episódios, vai lá e ouça, tá aqui mesmo, nesse mesmo local onde você está ouvindo, terminando de ouvir agora esse episódio, seja através do meu site, o endorfinabr.com, ou através desse agregador de podcasts aqui onde você está ouvindo. E aproveito para pedir para seguir o Endorfina nesse mesmo agregador aqui. Vai lá no botão agora de seguir ou de assinar, depende do agregador, muda a nomenclatura. É a melhor maneira que você tem de ajudar o Endorfina, porque você não apenas ajuda a mim, mas você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo um conteúdo legal, uma história bacana como essa da Micaele e de todos os outros 300 lá vai pedrada convidados que eu já recebi aqui nesses quase 6 anos de Endorfina. Então é isso, não se esqueçam, endorfinabr.com é o site onde eu acabei de dizer, você pode ouvir todos os episódios de Endorfina, lá você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo, lá você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, lá você pode apoiar financeiramente o Endorfina, lá você tem um link direto para o meu canal no YouTube, onde você vai poder também assistir essa conversa. Se para você o YouTube é interessante, vai lá, você vai ter diversos episódios, não todos, mas diversos episódios do Endorfina já em formato de vídeo. E o que mais? E você, claro, tem um link lá para o meu perfil no Instagram, que é o EndorfinaBR. Não se esqueça de seguir o Endorfina no Instagram,
porque lá também você acaba vendo fotos curiosas, legendas interessantes sobre cada um dos convidados aí de cada episódio. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio com mais um convidado ou uma convidada excepcional, com uma história fantástica, como foi essa aqui da Micaele. Afinal de contas, todos nós gostamos de boas histórias, não é verdade? Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.